Então, gente, boa noite, né? A gente está aqui na nossa roda de conversa. É um projeto, né, do Climate Reality Project do Núcleo de Minas Gerais, né? Então, a gente aqui do Núcleo de Minas Gerais, a gente vai começar a fazer esse ciclo de roda de conversas, e essa é a nossa roda de conversa inaugural, assim, né? E aí, para poder começar esse nosso assunto, a gente quis começar com um tema que está bastante recorrente no dia a dia de todo mundo, né? Assim, a gente tem visto tanto na mídia quanto acontecer nas nossas cidades, que é a questão dos desastres relacionados aos eventos climáticos extremos. E aí, hoje a gente convidou o Wesley Matheus para poder falar um pouquinho com a gente, né? O Wesley está aí no estado de Minas, trabalhando um pouco com projetos nessa área de gestão social de desastres, olhando, né, para essa questão do lado social, aí, como é que a gente faz isso, que realmente é uma coisa muito nova, né? Acontece um desastre que já acontece há muitos anos, mas agora a gente tem visto acontecer de maneira muito mais recorrente, e aí, muitas vezes, a gente sente que o poder público continua totalmente despreparado para lidar com isso, né? Como é que faz, o que aciona primeiro, o que acontece. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí eu queria falar com vocês que não é uma palestra, tá, gente? É uma roda de conversa. Então, a gente está aqui, todo mundo, para conversar, para debater. Eu estou aqui um pouco no lugar de facilitador, assim, vou fazer algumas perguntas, ou puxando algumas coisas do Wesley, mas vocês fiquem super à vontade para participar do nosso papo a qualquer momento, tá? Então, podem aí levantar a mão, podem abrir o microfone, vamos conversar mesmo. Então, antes da gente ir para o nosso bate-papo, eu queria pedir para o Wesley se apresentar rapidamente, assim, falar um pouco, né, desse lugar de fala, assim, de por que ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre essa questão da gestão dos desastres. Beleza, Wesley? Pessoal, boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, depois do expediente, sentando para trocar ideias de desastre, a galera animada, a galera que gosta do tema. Então, meu nome é Wesley Matheus, tenho 31 anos de idade, sou neto de quilombolas indígenas, atualmente resido em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho uma formação na área de ciências sociais, com mestrado e doutorado em ciência política, e também sou cientista de dados, tive uma formação transversal na área de ciência da computação. Por que eu falo de desastres? Eu acho que minha vida aconteceu de eu estar em lugares, em momentos que ocorreram desastres que marcaram o mundo em alguma medida, né? Estava em Minas Gerais, vivenciei dentro do setor público a situação de Mariana, depois vivenciei Brumadinho, eu já estava morando em Moçambique, mas eu lembro que eu estava escutando Itatiaia em Maputo, Rádio Itatiaia em Maputo, e aí anuncia um rompimento da barragem e eu ligo para o pessoal aqui em Belo Horizonte e falo, acho que rompeu outra barragem e o negócio é sério. Isso depois de uns 10 minutos do rompimento. E no outro dia eu tinha uma reunião com a Vale em Moçambique. Então imagina o que é você chegar na Vale um dia depois do rompimento. Em Moçambique eu vivenciei o ciclone Idai e o ciclone Kenneth. O ciclone Idai foi a maior tempestade já registrada no hemisfério sul, coisa de 700 milímetros em 5 horas, assim, de chuva, um negócio, ventos de quase 300 quilômetros por hora. E aí, naquela altura, eu atuei junto com outras pessoas na articulação da primeira missão de Corpo de Bombeiros Internacional do país, foi o Corpo de Bombeiros de Minas, mais a Força Especial, indo em 2 aviões Hércules para Moçambique, Zimbábue e África do Sul, região atual naquele contexto. Para além disso, vivenciar chuvas históricas aqui em Minas Gerais, dos 2020 e 2021, e hoje lidero a frente de desenvolvimento do sistema de prevenção e resposta socioassistencial a desastres no estado de Minas. A gente tem a parceria com a Amazon para a estruturação disso, a Amazon Web Services, mas hoje, por mais que eu esteja no governo de Minas, aqui essa conversa eu vou falar como o Wesley Matheus, que vivenciou essas situações, e eu acho que tem uma questão também do lugar de onde minha família vem, né, que é o fato de serem pessoas que prestavam muita atenção na natureza e prestam, e como que me gera um estranhamento essa desconexão que as pessoas têm hoje da natureza, e uma individualidade também, né, que é difícil ser numa sociedade desconectada da natureza e individualista você conseguir aumentar a resiliência de desastre. Então, vou falar um pouquinho disso. Então, essa é a ideia do nosso diálogo hoje. Prazer, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Ju. Obrigado pelo convite.
Ótimo. E aí eu queria abrir assim com uma pergunta, né, que é para algumas pessoas ela vai parecer muito óbvia, né, mas a gente pensando aqui que a gente está numa roda de conversa, e que eu acho sempre importante trazer esse tema, é isso assim, né? Por que que esses eventos extremos estão ocorrendo com mais frequência? Então, acho que a gente pode começar essa conversa daí. Quando a gente fala nesses eventos extremos relacionados à mudança do clima, né? Por que que eles estão acontecendo com mais frequência? A gente tem visto mais, né? Está sendo noticiado mais, e sempre foi assim, ou de fato está acontecendo com uma recorrência e uma intensidade maior? Ju, acho que primeiro ponto, né, quando a gente fala de eventos extremos acontecendo mais, ou quando as pessoas às vezes até usam o sinônimo desastre, desastre como sinônimo de evento climático extremo, a gente tem que separar um pouco esses termos. Não necessariamente um evento climático extremo leva a um desastre. O desastre, ele é o encontro entre um despreparo ali da sociedade, uma ocupação desordenada do solo, e um evento climático que eventualmente pode nem ser extremo, né? Quando você tem essas questões encontrando, as pessoas estão despreparadas para receber aquilo, e esse evento vem gerando morte, ferimento, casa derrubada, esses negócios tudo, aí você tem um desastre. Eu acho que assim, é um pouco as duas vias, em decorrência do aquecimento global, que a gente já tem uma pancada de estudos já demonstrando isso, como que isso tem se comportado no contexto do planeta nos últimos anos. As pessoas podem até discordar acerca das causas, mas que isso está acontecendo, e aumentam a quantidade de eventos climáticos extremos. E numa outra ponta, você tem um crescimento da população global, não parou de nascer gente ainda, que começa a ocupar cada vez mais de forma desordenada o solo, e aí tem questões sociais, né, de acesso a recursos materiais, problema de desigualdades, pobreza e afins, que fazem as pessoas irem para áreas de risco. A combinação disso, de um crescimento nem sempre planejado, desordenado da população, com ampliação dos eventos naturais extremos, você tem uma situação mais propensa a desastres. E aí tem mais um ponto que eu colocaria nessa equação, que é esses eventos climáticos extremos, eles estressam mais nossas infraestruturas. Barragem, o pessoal estava comentando aqui no início. Uma coisa é uma barragem com uma chuvinha, normal, tal, aquela coisa toda. Outra coisa é quando chove 400 milímetros em 6 horas, como que essa barragem vai se comportar? Como é que uma estrada que passa ali na descida da Serra do Mar, como é que ela se comporta? A gente viu essa situação no Paraná recentemente, o que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo. Então, as infraestruturas, elas também são mais estressadas e correm o risco de romperem, né, de não resistirem a esse processo, e você ter o que a gente chama também de desastres tecnológicos, que é quando essas tecnologias que são criadas pelos seres humanos, elas falham. E a falha delas culmina nesse impacto, nesse dano, nesse impacto para seres humanos, levando a mortes, ferimentos, perdas materiais, perdas imateriais, né, que você não perde só matéria, você perde memória, você perde cultura quando acontece uma reconfiguração do território em ordem do desastre. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, isso está ampliando porque eventos climáticos estão sendo amplificados, população crescendo de forma desordenada e ocupando desordenadamente o solo se amplifica, e isso leva ao maior estresse da infraestrutura, fazendo aí um caldeirão de possibilidades de desastres naturais e tecnológicos. Ótimo. E aí, só falando um pouco, né, dessa questão dos desastres naturais, dos desastres tecnológicos, assim, quando a gente fala dos danos que são gerados por esses desastres, a gestão desses danos, ela acontece de forma similar, ela acontece de forma diferente, e também uma outra coisa que eu fiquei pensando, eu li isso em algum lugar, eu acho que foi no LinkedIn, mas eu não vou me lembrar a fonte, mas que era um questionamento, assim, sobre quando a gente fala de desastres naturais, porque quando a gente fala de desastres naturais, a gente possivelmente está retirando a responsabilidade do ser humano sobre essas coisas que acontecem, né? Eles são naturais, assim. Então, como que a gente traz também essa dimensão de que os desastres naturais, eles também são potencializados pelos seres humanos ou podem ser evitados também, né? Então, trazer um pouco dessa discussão. Essa discussão é boa, porque no frigir dos ovos, os desastres naturais seriam desastres tecnológicos, né? Uma falha
dos seres humanos interpretarem e se adaptarem aos movimentos da natureza. Óbvio que tem movimento que, assim, por mais que você se adapte, você tá lá com uma lógica de funcionamento, vai ser inevitável, mas a gente tem que tentar, né? Eu acho que isso que você traz é interessante, e acho que nisso daí já tem uma separação, nesse princípio, do ser humano e natureza. Eu acho que quando a gente passa a se enxergar como, não, eu estou aqui na minha vida, na cidade e tal, e tem lá uma natureza que opera, mais um cafezinho, meu brother, desculpa, pessoal, um cafezinho chegando aqui. Já reside nisso que você está falando, essa separação, né, eu acho que o problema nem está em entender que existem desastres que são mais diretamente vinculados a fenômenos naturais e outros desastres que estão vinculados mais a falhas de coisas que a gente cria, tipo reatores nucleares. Né? Vamos criar um negócio que se explodir, ele acaba com... Beleza, vamos lá criar esse negócio. A gente separar isso é importante. Contudo, existe esse problema, de fato, da gente não se enxergar como um fator também promotor dos desastres naturais, né? Na medida em que a gente aparta o ser humano da natureza, não nos enxergamos como animais, digamos assim, né, nessa composição. E se enxergar como parte disso é fundamental para conseguir equacionar esse problema. Se você não enxerga como parte do problema, você não vai mudar seu comportamento, né? Você acha que está tudo bem, não, é só uma questão da chuva, ela vai parar de chover sozinho aí, e é só porque a natureza vem mais forte de vez em quando que tem inundação, que tem deslizamento, mas eu não estou olhando para a minha incapacidade de criar um plano diretor, ou para abertura à fraude que existe ali para as pessoas cederem, né, em relação ao desenho de um plano diretor e proibirem a ocupação de certos terrenos. Então, não, mas é um condomínio de luxo, o pessoal tem condição de construir, a gente libera essa construção. Na medida que eu não enxergo isso como parte do problema, das inundações, dos deslizamentos, eventualmente do rompimento de barragem, que aí no caso já é tecnológico, né, mas a gente não consegue mudar o nosso comportamento e eventualmente reduzir o risco, mitigar o risco, agir de forma preventiva, mitigatória, para evitar a ocorrência do desastre. Então, eu acho bom você trazer esse ponto, e essa divisão, às vezes, ela é prejudicial a compreendermos como parte do problema e mudar de comportamento para reduzir as chances de ocorrência dos desastres. Pode abrir o microfone e falar, Ana. Gente, eu tô amando, mas eu tô jantando, porque eu tenho outra reunião depois. Então eu vou ficar no chat mesmo, mas obrigada, Ju. A Ana colocou aqui no chat, né? Ótimo ponto, Wesley. Muitas pessoas não acreditam no poder da ação individual, mas o exemplo arrasta. E terceirizar o problema não contribui para nada. Deve ser um esforço coletivo e colaborativo, né? E aí, quando a gente está falando da gestão, assim, desses desastres, né? Você tocou aí num ponto tanto de gestão do risco, que envolve um pouco dessa prevenção, dessa adaptação, quando a gente está falando também, depois que o desastre acontece, o que tem que ser feito, né? Então, quando a gente está falando um pouco quando você comentou no início, que você está liderando esse projeto no Estado, a gente está falando de quê? A gente está falando dessas duas coisas, tanto dessa fase que pode ser preventiva, a relação desses desastres, quanto essa fase do pós, do que fazer quando um desastre acontece, ou a ação do Estado, atualmente, ela está mais voltada para um desses dois pontos. Quando a gente pensa no desastre, a gente tem que pensar no ciclo de gestão do desastre, que o pessoal costuma dividir em 5 etapas, né? Vai dar prevenção, mitigação, preparação para o desastre, e isso é o que vem antes da ocorrência, e quando tem o evento ou o desastre, se trabalha na perspectiva da resposta e da recuperação, pensando ali nos serviços que devem ser restabelecidos, da vida prática cotidiana que deve ser restabelecida. Quando a gente pensa o Estado, a gente tem que pensar ele no ciclo de gestão desses desastres. E assim, quando você pensa no Estado e pensa no desastre, tem que pensar qual que é o sistema de governo desse Estado. Você está aqui no Brasil, por exemplo, a gente está no sistema federativo, né? Então você tem União, Estado, município. Você tem um desastre, normalmente não tem a ver só com habitação, não tem a ver só com segurança alimentar, ele vai sair passando em todas as áreas. Então você tem que pensar essa gestão olhando para esses diferentes níveis de governo, que uma política pública no sistema federalista, ela não vai acontecer, raramente ela vai acontecer pela atuação de um ente exclusivo.
ela vai depender da coordenação desses diferentes níveis, e no caso do desastre, que é multidimensional, né, você vai ter coisa acontecendo para todas as áreas da vida, você vai de água, energia elétrica, a violência contra a mulher, vai ter tudo ali, né, quando acontece um negócio desse. Você vai ter que ter um olhar multidimensional. Então, olha que coisa mais trivial, né, você pensar a relação intergovernamental, multidimensional, para algo que normalmente a gente nunca lidou. Rompeu uma barragem, tem quase 1.000 quilômetros de lama passando aí, você fala, nossa, eu nunca lidei com esse negócio. E aí você tem que pensar todas essas questões que já são complexas em situações tranquilas, né, de pressão, temperatura, aquela coisa toda lá, você tem que lidar com isso para uma situação que é muito mais complexa. E por isso que a gente tem que pensar sempre com antecedência. Vocês estavam mencionando aí a coisa das manchas de óleo no início da conversa, que demorou um mês e tal. Desastre, você tem que ter uma abordagem necessariamente preventiva, né? Você tem que pensar na construção da resiliência ao desastre. Porque você querer pensar em tudo isso nesse ciclo, quando acontece, que você precisa de responder, você não vai conseguir, não. Né? Porque é muita demanda, toda demanda é urgente, é emergencial e tal. Então, para responder diretamente essa questão, o Estado, quando ele pensa no desastre, ele tem que pensar nesse ciclo, e você, enquanto um agente estatal, tem que pensar qual que é a minha área temática nisso e qual que é o nível governamental que eu ocupo, e aí procurar sua responsabilidade nesse ciclo de gestão de desastres. Que não, aí fica aqui já um spoiler das nossas próximas questões aí, que não é uma coisa tão bem definida. No Brasil, a gente tem que avançar nessa construção. Ótimo você ter falado, né, essa questão de que realmente a gente tem que entender essa combinação de coisas. Se já é difícil pensar nessa combinação de diferentes entes federativos com um olhar multidimensional para a elaboração de política pública cotidiana, né, quando está numa situação de desastre, assim, como é que isso acontece, né? Então, você trouxe um pouco para a gente de que a gente tem que, num caso de prever esse desastre, né? E a gente está vendo essa quantidade de desastres acontecendo, que é exatamente hoje aqui no Brasil. A gente tem esses desastres muito mais relacionados a esse volume de chuva e a ausência de chuva. Então, hoje a gente vê muito esses dois polos acontecendo com muito mais frequência, né? Que causa tanto assim as enchentes, inundações, etc., quanto a ausência de chuva, que causa aí uma questão de energia muito forte pela matriz energética brasileira e uma questão de segurança alimentar, né? Então, a gente está aqui hoje no Dia Mundial da Água, né? Também falando um pouco sobre isso que tem acontecido no Brasil com mais frequência. E aí acho que a gente pode conversar um pouco sobre o que fazer, né, assim, nessa área da prevenção, de prever esse desastre, assim, o que tem sido feito hoje para que a gente já esteja preparado para lidar, né, que os municípios ou que o próprio Estado esteja preparado para lidar com essas... Vamos restringir aí essas duas situações que a gente já consegue um pouco ter previsibilidade, né? E aí a gente pode conversar. Opa, desculpa, cortou só um pouquinho no finalzinho. Você perguntou o que fazer para reduzir a chance desses desastres, né? Era isso que você estava falando no finalzinho. Assim, como a gente está falando um pouco de que a gente já conhece esses dois eventos, né? O que tem sido feito hoje em termos de política pública para lidar e para já deixar o poder público um pouco preparado nesse sentido. Vinícius, você quer complementar minha pergunta? Você quer falar um pouco sobre isso também, para a gente poder continuar nossa conversa antes do Wesley abrir a fala? Sim, valeu, Ju. Prazer conversar com você, Wesley. Meu nome é Vinícius. Eu também trabalho com essa questão climática e pesquiso essa questão da redução do risco de desastre, né? Foi tema da minha dissertação de mestrado. Então, assim, é um tema que eu acho muito interessante, né? Igual eu estava conversando com o pessoal com quem eu trabalho, e eu tenho uma amiga minha de trabalho que ela mora em São Sebastião. E a gente estava juntos um dia antes da tragédia acontecer, né, lá em São Sebastião. A gente estava
em Manaus, e aí a gente estava voltando, né? Eu estava voltando para BH, ela voltando para ela estava indo para o Rio, na verdade, porque era sábado de carnaval, né? A tragédia lá em São Sebastião aconteceu, se não me engano, se não me falha a memória, foi de sexta para sábado do carnaval, né? E ela ia passar o carnaval no Rio mesmo, e depois ia para São Sebastião, e não conseguiu voltar para a casa dela no tempo em que ela tinha pensado, né? Ela teve que ficar mais tempo. E aí eu falei com ela, falei assim, nossa, amiga, assim, para mim isso obviamente é muito triste, claro, etc, 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 né? Mas ao mesmo tempo é muito instigante, né? Porque é a minha área de pesquisa, assim, né? Essas questões de tragédias que ocorrem por questões climáticas, é meu objeto de pesquisa. Então, entender o porquê que aconteceu. E por que aconteceu de novo, né? Por que aconteceu? Porque isso já aconteceu em Petrópolis ano passado. Isso já aconteceu aqui em BH, obviamente numa outra dinâmica, talvez, uma outra proporção, mas também já aconteceu aqui em BH, também ano passado aconteceu, acho que antes de acontecer em Petrópolis, aconteceu numa cidade metropolitana de São Paulo, né, onde, enfim, uma área caiu em cima de uma região lá, várias pessoas faleceram e tal, então, assim, a cada verão é uma história que a gente tem que se repete, né, para contar nesse sentido. Então é muito triste, obviamente, a gente pensar isso, ao mesmo tempo que, do ponto de vista acadêmico, é pertinente, né? Tem várias questões aí. Então a gente pode entrar com questões de justiça climática, né? Lá em São Sebastião isso foi muito claro, Petrópolis, enfim, acho que todos eles, enfim, acho que é um outro ponto mais para frente para a gente conversar. Mas eu queria ver com você, Wesley, assim, dois pontos. Eu tenho duas perguntas que acho que vai muito no que a Júlia comentou aqui antes. Uma o Brasil, acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita aquela coisa de que no Brasil não tem questões como terremoto, não tem vulcão, não tem enfim, essas questões mais geológicas até, né? Então, acho que dá muito aquela impressão de que, ok, estamos livres de problemas naturais. O que não é verdade, somos um país tropical, que, enfim, chuvas muito fortes faz parte também, né? E a gente não adquiriu, eu acho, assim, ao longo das nossas 500 e tantos anos, a cultura do desastre, né? Assim, a cultura de lidar com essa tragédia, com essas questões. Então, na sua opinião, o que a gente pode fazer para que essa cultura mesmo, né, do risco, de que tudo bem, a gente talvez não tenha que lidar com terremotos, não tenha que lidar com vulcões, mas a gente tem que lidar com um São Sebastião, a gente tem que lidar com Petrópolis, a gente tem que lidar com Manaus, que aconteceu há poucos dias também, e que se fala muito pouco também, né, porque, enfim, o foco é muito sudestino, às vezes, ou sulista, né, então questões que acontecem em Manaus não estão tanto na mídia. Na sua opinião, o que a gente pode fazer, qual que é o caminho que você visualiza para que a gente, sabe, eu acho que passa pela política pública definitivamente, eu sei que eu estou me estendendo super aqui, mas, assim, é porque eu gosto também de falar sobre o assunto, né, mas, assim, eu vejo, por exemplo, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, e assim que eu cheguei lá na universidade, um dos primeiros treinamentos que eu tive foi para situações de... não é furacão, não, aquele outro, o menorzinho, sem ser o furacão. Esqueci o nome. Tornados, sim, que eu morava no estado de Ohio, né? Então, um dos primeiros treinamentos que eu recebi quando eu cheguei na universidade, como aluno internacional, né? Então, eles reuniram todos os alunos internacionais, e a gente teve vários aprendizados, né? Vários workshops de o que fazer se tiver tiroteio na universidade, o que fazer, né? Como agir, e o que fazer quando tiver ameaça de tornado, né?
nós não temos nenhum tipo de treinamento aqui como política, né? Eu não vejo isso, nunca tive, de nada. Então, lá na universidade, ou na cidade onde eu morava, eu sabia o que fazer, para onde ir, porque isso é muito importante, em que tempo que eu tenho que fazer isso, né? Enfim, são aquelas coisas. Conversando também com um parceiro meu que era da Flórida, cara, eles são super estruturados no furacão, né? Porque faz parte ali da dinâmica deles. A gente não tem... Bom, não que isso evite 100% mortes, perdas, etc, etc. Mas, assim, o que eu penso é o seguinte, nós não temos isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, a minha percepção é que a gente vive muito naquela fase, igual você falou, né, da resposta e da reconstrução ao desastre. Respondendo os seus pontos, assim, um pouco deles, eu vou começar por você e depois eu vou para a Ju, para não gerar muita quebra de contexto aqui. Sim. Mas eu discordo do seu ponto que a gente, ao longo desses 500 anos, não desenvolveu essa cultura. A minha hipótese acerca disso é que, na medida que o país vai se urbanizando, e na medida que os saberes tradicionais eles vão sendo extirpados e aniquilados, você perde muito do conhecimento vinculado à resiliência climática desses territórios. Como conviver no Cerrado, como conviver com uma região de mangue, como conviver com a floresta amazônica. A gente teve, senão a gente não estaria aqui agora conversando, não teria chegado até aqui. Né? Meus avós tinham isso. Meu avô, sempre em época, antes de chuva, ele limpava todo o lote no entorno para não encher de água onde ele morava. Ele carregou tinha todo um preparo para a chuva. Não é só um preparo de plantio, por exemplo. Né? Vou aproveitar a chuva de março para plantar feijão. Não é só isso, que quem mora no contexto rural tem um conhecimento muito... Mas é um preparo para sobreviver a uma eventual situação de chuva forte. Mas hoje você está num cenário que, para você se orientar, você usa celular, GPS, quem olha para o céu? Quantas vezes por dia vocês olham para o céu? Uma pergunta. Eu estou sempre ligada, sempre ligada. Tá sempre ligado. Sempre. Isso aqui é uma audiência. Isso é uma audiência específica. A gente não olha para o céu, a gente não observa estrelas, a gente não necessariamente observa a lua. A gente não tem um vínculo com um rio. Qual o rio que te orienta a sua vida? Né, o rio cheia. A gente foi perdendo isso na medida que a gente foi se urbanizando. E o nosso planejamento, e tem um ponto, é como é que a gente reconecta as pessoas com a natureza, como é que a gente resgata esse tipo de conhecimento. Eu vi uma reportagem esses dias no Globo Rural que é sobre as barragens subterrâneas na Lagoa, estão sendo feitas com parceria do governo lá com o Senar. Tecnologia milenar, né, zonas com grande taxa de evapotranspiração, você estocar água debaixo da terra. E aí o pessoal está tendo que ensinar de novo a galera uma tecnologia que tem 5, 6 mil anos. Então, assim, conhecimento existia. A gente tem estratégias. O ponto é que a gente está se desconectando disso. Então, eu iria nesse ponto. Mas eu acho que você traz alguns pontos interessantes que eu concordo, em partes. Questão de uma noção dos riscos que nos cercam. A gente tem, o Brasil mora num país tropical abençoado por natureza, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, eu ando na rua assoviando e nenhum mal vai me tocar, né? A natureza não... Então, a gente tem um imaginário, de fato, que o Brasil não é atingido por esse tipo de calamidade e tal, que foi construído, e não é bem assim. Isso é importante ser colocado como você coloca, e a gente desconstruir isso. Um dos princípios para cidades resilientes passa pela consciência do risco. Esse ponto é importante. E a consciência do risco vem do mapeamento, uma divulgação devida disso, já entrando um pouco nas respostas, a Ju está perguntando o que a gente pode fazer para reduzir isso. Eu acho que a cartilha de princípios para construção de cidades resilientes, se não me engano, são 11 princípios, ela traz pontos muito interessantes ali. E aí, conectando ao seu ponto, Vinícius, com o que a Ju pergunta, mapeamento do risco, publicização do risco. Tem gente aqui, eventualmente, estudou numa UFMG, numa universidade que tem um reator nuclear. Eu falei de reator nuclear aqui. Às vezes as pessoas não têm consciência do qual que é o risco daquele negócio explodir, nem sabe que tem um negócio desse ali. A comunidade acadêmica, às vezes, convive com aquilo e não sabe. Os funcionários da Vale do Rio Doce, será que todos sabiam que tinha... Eles, no caso, acho que quase todos sabiam, mas que tinha um risco iminente dela romper.
populações ali que estão no entorno do quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, de barragem, será que tem consciência desse risco de barragem, de rompimento de barragem a montante, essa coisa toda que a gente tem discutido? Então, é importante, mas não só ter consciência, aí dentro do que você falou, Vinícius, dos treinamentos que você recebeu, saber o que fazer caso esse risco se materialize. O que eu vou fazer? Vou correr para debaixo da mesa? Teve caso aqui no rompimento de Brumadinho que se o pessoal tivesse corrido 10 metros para a esquerda, tinha sobrevivido, aí correu para o lado errado. 10 metros, cara. A diferença entre sobreviver numa situação daquela. Porque não teve um treinamento, não tinha consciência do risco, não sabia o que fazer. O Sargento Rodrigues mandou um projeto de lei agora para ter treinamento nas escolas relacionados aos riscos. Isso é uma coisa legal. No Japão você tem, né? Você tem nos colégios, as crianças têm treinamento vinculado ao que fazer caso o risco se materialize. Então, não vou esgotar todos os pontos, a gente pode ir trazendo esses pontos do que fazer ao longo da nossa conversa, mas eu começaria a responder nessa direção. E aí, só para fechar, eu acho que muitas das vezes também, nesse o que fazer, na prevenção, a gente é tomada muito para a noção de planejamento urbano somente. Uma coisa que eu aprendi lá em Moçambique, no Malau e na África do Sul, é a ideia de planejamento, isso é um planeamento territorial. Porque você tem áreas rurais também, eu estava semana passada em Curral de Dentro, lá no norte, para a região do norte de Minas, pessoal que foi afetado por rompimento de barragem de água. Lá eu achei, contexto rural, inundação, deslizamento, rompimento de barragem, para você ver. E não era contexto urbano. E às vezes a nossa discussão de desastre aqui no Brasil, e no mundo, no geral, ela é muito povoada por uma discussão, uma lógica urbana. A gente também não consegue enxergar o que fazer no âmbito rural. Então, não querendo ser exaustivo na resposta, eu passo aqui a palavra para a Ju, acho que a Ana está com a mão levantada também. E o ideal futuro. Você não falou seu nome? Natália, é. Ô, Ana, pode falar, pode abrir o microfone aí. A ideal não tá, a Natália não estava na frente, não? Tá. Não, você levantou a mão. Vai ser rapidinho. É porque eu trabalhei no Estado uma época, né, na Secretaria de Educação do Estado, na Diretoria de Gestão da Rede Física. E era muito triste, porque eu comecei a trabalhar lá na época das chuvas, em dezembro. E era escola inundada, escola destelhada, e escola, tipo assim, bibliotecas inteiras perdidas. E aí era a famosa fala, né? Tipo, todo ano é assim. E é muito doído ouvir isso, porque, tipo, se todo ano é assim, gente, se vocês sabem que vai acontecer, né? Por que nada é feito a respeito disso, sabe? O que precisa ser feito para isso ser, enfim, tratado. E eu acho também que de outro ponto de vista, né, nessa época que eu trabalhei lá, eu conheci uma diretora de uma regional, que ela era formada em geologia, era alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo. E ela conseguiu, né, fazer, eu não me recordo ao certo se eram plantios, né, na mata ciliar, enfim. Ela entendeu a dinâmica, né, geográfica e climática daquela cidade, e fez ações de mitigação para evitar que a escola fosse inundada novamente. E o ano que eu estive lá foi o primeiro ano que essa escola não foi inundada, mas foi assim, uma ação super pontual, né, de uma superintendente de uma regional e não uma coisa sistêmica, sabe? Se a gente pôr na balança, se a gente pôr na calculadora, né, o que gera mais gastos para o Estado, é a reparação dessas escolas inundadas e o tempo que as crianças ficam sem ter aula, sabe? Que vão ter aula em quadra de futebol, enfim, porque não tem escola, sabe? Então, é um pensamento, né? A gente sabe que é um pensamento a curto prazo e não a longo, assim, eu acho que isso dificulta bastante essas políticas. Vocês querem falando e depois eu comento? Sim, por favor. Estão me escutando bem? Então, só repetindo, meu nome é Natália, né? Eu queria só colocar, antes, rapidinho, que aqui na América Latina mesmo, várias escolas, shoppings, supermercado, existem treinamentos para terremoto, né, a região dos Andes, bomba,
né? Pessoalmente, eu estudei na escola, adolescência no Peru, lá eu tive todos os treinamentos. Então, assim, América Latina também, né? Só lembrando disso, que nós temos aqui exemplos também. Algo que eu queria colocar também em relação à primeira pergunta da Ju, em relação por que os desastres, né, estão acontecendo, eu queria só adicionar que com o aquecimento da Terra, o ciclo hidrológico está mais intenso, né? Porque mais água é evaporada dos mares, né? E dos lagos. Então, a água está sendo. A quantidade de água que está, né, acontecendo está sendo um volume muito maior, e daí os desastres. Algo que eu acho muito importante a gente pressionar os gestores públicos e permanecer na crença deles, é uma questão de crença esse assunto, né? Eles saberem da irreversibilidade da situação. É fatal, isso vai continuar acontecendo, as chuvas continuarão sendo intensas, eles precisam ter essa crença muito bem estabelecida, porque já está atrasada. Quantos anos vocês diriam? Eu acho que isso já está atrasado uns 30 anos, esse cuidado, porque tem uns 30, 20 anos que está sendo avisado, que os cientistas estão alertando. Algo que eu queria colocar também é em relação às obras de engenharia que envolvem essa prevenção de desastres relacionado à água, relacionado a tempestades. Todas essas obras, elas são obras extremamente complexas, elas exigem um rigor técnico, um conhecimento da hidrologia profundo, uma excelência profissional para que ela realmente funcione. E nesse dimensionamento tem que considerar um volume muito maior de água do que a gente está acostumado. Então, a engenharia toda, ela tem que cuida dessas partes hidrológicas, ela tem que se remodelar para colocar volumes maiores do que está acostumado. Aumentar, para conseguir segurar essa água. A gente sabe que água é o que mais consegue destruir obras de engenharia. É a água, é a força da água, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu tive a experiência, estou tendo vivências em Brumadinho, e o tanto que é triste você estar num lugar que, em caso de acidente, pode ser inundado, ali na região de Piedade do Paraopeba. Se tiver um evento climático extremo, ou então só a barragem, né, da mineração que tem ali desabar, não precisa ter chuva, ela tem risco de desabar, mas um evento climático extremo, muito provável, pode fazê-la desabar, né? E a distrito ali de Piedade do Paraopeba, em Brumadinho, totalmente à mercê, e as crianças, a escola teve que mudar de lugar. Então, essas mazelas sociais dessa situação de Brumadinho está muito triste, as pessoas estão tristes, a cidade totalmente impactada ainda, depressiva com os acidentes. Isso me impactou muito mesmo, queria compartilhar isso com vocês. Outra coisa que eu queria colocar em relação aos projetos de produtor de água que tem em Minas Gerais, que são esses projetos de pagamento de serviço ambiental para os produtores rurais, para que eles façam estruturas de aumento da infiltração de água, estruturas de tratamento de água e do esgoto deles, e os terraços e as barraginhas, né? Isso já tem 25 projetos em Minas Gerais em andamento, em parceria com a ANA. Então, o produtor rural, ele ganha para manter, para ajudar a água a infiltrar no solo, e isso é um projeto muito promissor, porque são esses projetos em volta da área urbana que podem evitar que as inundações aconteçam na área urbana. É lógico que tem muita inundação que não vem só da área rural, né? Que acontece independente da área rural, mas esses projetos de produtores de água são muito promissores. E eu também queria aqui lembrar daquele desastre de Petrópolis que teve há cerca de 11 anos atrás, acho que foi 2011, que tiveram muitas cenas, né? Os helicópteros andando na serra, e todos os especialistas na área, os melhores do Brasil, eles olhavam para a cena do que tinha acontecido e eles falavam assim: a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer.
E nenhuma previsão que eu fiz nos meus estudos acadêmicos, nunca imaginei que a água fosse entrar, porque vocês lembram, a floresta caiu junto com a terra arrastou tudo. E isso era uma coisa que a ciência, a academia não conhecia. Eles não conheciam nem a possibilidade disso acontecer. Então, aí a gente vê assim, o limite que a nossa ciência, a academia e os nossos gestores públicos têm de alcançar o tamanho do problema. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fala. Opa, tá mutado o seu microfone. Pronto. Ana e Nath, essa questão aqui em Minas, bom, na realidade é uma realidade do Brasil inteiro, essa de sempre foi assim, é uma frase clichê, é uma estratégia política, isso é uma estratégia de comunicação para que a gente realmente aceite a situação como ela é. Infelizmente, a gente tem que realmente mudar isso. Por quê? Porque, assim, você quando tem alguma coisa, tudo que é de emergência, desde da lei, do surgimento da lei 8666, né, que é onde você tem que fazer licitações, levantamentos e tal, o que acontece? Tudo que é de emergência e de urgência sai, é bom para eles, é bom para o bolso. Infelizmente, a gente vive esse tipo de política, uma política de direita, branca, de que realmente eu vou botar no meu bolso e eu vou, que se dane o resto, o primeiro o meu, entende? Não esse realmente, a gente está vendo o que aconteceu, o que está acontecendo com o Brasil, e que a gente não esperava, eu estava também no meio, no Mundialice, né, nesses tempos aí, achando que, nossa, a gente vai chegar lá, o Brasil, e 4 anos de você perceber que embaixo do tapete tem esse... Eu convivi com a direita, já conversei aqui outras vezes, né, eu venho dessa base política de direita, participei da política na época dos militares, eu vi como é que a coisa é, e o interesse, não tem interesse pelo desenvolvimento do Brasil, realmente todo o conhecimento empírico, o conhecimento dos povos originários, o que mais você pudesse esconder de possibilidade, de alternativa, de conhecimento, você pudesse sufocar, melhor. Então, assim, a gente vive essa realidade, e é uma realidade que isso tem que ser modificado, exatamente como vocês falaram, nos gestores. São os gestores, são as pessoas que estão, e elas têm que ter essa consciência de que não dá mais. Esse modelo político antigo, retrógrado, absurdo, a gente não dá mais. A gente viu agora na questão por exemplo, um país milenar, de uma cultura, né, que se dizia tal, Turquia, veio um terremoto, que eu ia falar em turco, um terremoto absurdo, eles já tinham tecnologia para fazer exatamente os edifícios protegidos para isso. O que aconteceu com a guerra da Síria? Aquele pessoal todo entrou, eles pegaram e pagaram por licenças para poder construir, e não houve esse tipo né? Quer dizer, teve realmente corrupção em relação a isso. E aí, aquela área que foi a mais afetada, na realidade, uma grande área, mas onde estavam os turcos, onde estavam aquele pessoal que já teve uma cidade que estava ao lado do epicentro e não aconteceu absolutamente nada. Enquanto os outros que exatamente, quando receberam um Estado que recebeu aquela leva de sírios e fizeram os edifícios correndo, e porque com licenças, né, na corrupção mesmo, né, pagaram, a gente viu o que aconteceu. Né? Então, aí realmente ficaram, e sempre assim, quando acontece um acidente, gente, todo mundo bate a cabeça, não tem jeito, você consegue perceber. É o ser humano, eu consigo sentir que a pessoa está, escutar, todo mundo batendo na cabeça, quem é que vai ser primeiro, como é que chama, o outro quer, não vou chamar internacional, não tem preparo, não tem cães, já a gente pode até pensar nisso também, vários planos, no planejamento estratégico, e se acontecer isso, você já tem canis especializados, né, já que tem tanto, a gente viu uma outra questão aqui com o pessoal de Minas também, que é um pessoal que está aqui, a gente teve uma reunião, né, que é em defesa dos animais, e o que fazer com certas questões, a gente pode, na realidade, a gente tem que conectar tudo, isso é a teoria sistêmica, essa é a conectividade. Agora, se a gente não mudar, se não for tocar diretamente nos administradores, na parte técnica,
na parte técnica daqueles que são concursados e ficam, e esses sim se colocarem a favor e falarem tecnicamente isso e poderem denunciar, entendeu? E poderem realmente, não, a gente não vai sair dessa, vai ser aquela coisa, mas sempre foi assim, porque eles querem causar frustração. Isso daí a gente está vendo agora com todo, eu não tire a esperança das pessoas. Isso foi uma frase daquele, né, que a gente não pode nem repetir o nome, mas é a última, né, é a sentença. Eles são papas da propaganda, eles souberam fazer e usar a comunicação, e a gente está entrando nisso, a gente está deixando isso continuar. Então, essa é a hora, é o movimento. Não sempre foi assim, e não vai ser sempre assim. Eu só escuto isso aqui também teve deslizamento, tem aquela parte rural, é praticamente, aqui é rural, né? E teve deslizamento, você consigo ver da minha janela, eu vejo os lugares que caíram, e fica tudo meio, caiu, assim, não é a indignação, sim. A gente tem que se mover pela indignação e sentir essa força e poder modificar. E o Wesley, tendo essa oportunidade e todo esse conhecimento, eu acho que agora é a nossa hora mesmo de botar para frente e ficar ao pé de que agora ou a gente desenvolve e aprende a respeitar o país e cresce, né? E coloniza isso dessa forma totalmente alternativa que nós somos, né? Porque a gente está sendo nós estamos nos colonizando, né? Nós estamos e fazendo absurdos, a gente está repetindo erros absurdos. Isso daí é um basta. Então, para mim, eu só vejo essa linha, é uma parte técnica fundamental e defensora do conhecimento. E é assim que se faz, é assim que se fez, a gente vai fazer dessa forma certa. Bom, enfim, isso. Fazendo um apanhado, assim, antes de voltar a palavra para você, Wesley, eu acho que a gente estava falando, né, assim, coletando um pouco das salas, a gente está falando muito dessa questão de ficar batendo cabeça mesmo, e dessa falta dessa ausência, assim, a gente pode falar da política pública mesmo, algumas pessoas, né, falaram da cultura de gestão, né, cultura do desastre, enfim, absorção disso, assim. E aí a gente está falando um pouco dessa gestão do desastre enquanto uma política de Estado, né? Não uma política de governo, que é feita no governo e depois não é feita mais, ou que ela seja profunda o suficiente na gestão pública para que ela seja uma política duradoura, uma política que vai estar permeada aí por vários anos, né? Em vários setores, em várias áreas, e não só para esses desastres que a gente tem chamado de naturais, mas também para os desastres tecnológicos, enfim. Então, a gente está tentando entender como é que é esse protocolo, qual que é esse protocolo de ação, né, mesmo, e não só depois do evento, mas esse pré-evento também, e como isso é importante, né, enquanto uma política pública. Olha, vocês colocaram 1 milhão de batata quente aqui na minha mão, agora deixa eu organizar aqui o pensamento. Quem falou por último foi, antes de Ju, tá aqui Roberto Nuri Carvalho, não sei se é Patrícia. Patrícia. Então, Ana, Natália e Patrícia. A Ana destaca pensamento de curto prazo, necessidade de sensibilização dos gestores, parte da Natália e Patrícia, dentro disso que Ju resgatou. Hein? Assim, Patrícia, eu acho que eu concordo com a necessidade de sensibilização dos gestores, mas eu discordo, às vezes, do excesso de responsabilização do Estado num processo de ciclo de gestão de desastres. Eu gosto muito de estudar, ultimamente estou me envolvendo muito com a abordagem do Community Based Disaster Risk Reduction, que é uma abordagem integrada de Estado, comunidade e setor privado, organizado, não organizado, pensando e atuando num cenário de desastre. Porque quando acontece esse negócio, né, a gente imagina o Estado como uma coisa muito onipresente, onisciente, onipotente, o Estado não é tão assim, não. O Estado, às vezes, não consegue estar lá. Eu aqui em Minas Gerais vou ter o quê? 6 mil oficiais de bombeiros, 45 mil policiais militares, no estado de 853 municípios. Eu tenho a Compidec aqui da Defesa Civil, 42 funcionários que são deslocados ali, tem as suas regionais.
e aí, em tese, eu tenho defesa civil nos municípios, só que na hora que eu vou lá, de fato, às vezes uma secretária de assistência social do município, que também vai estar acumulando a função de defesa civil, de área de habitação, de segurança alimentar e tal. No final, você não tem uma capacidade de resposta quando você pensa nelas exclusivamente associada ao Estado. Mas quando a gente abre um pouco a lente e entende que todos nós somos um pouquinho responsáveis por esse processo, óbvio que o Estado tem que ter o papel de liderança em tudo isso, de articulação regional, de coordenação, de vinculação das políticas, de botar dinheiro nisso, de criar, por exemplo, fundo de resposta para desastre, de criar facilidades para uso de recursos, mas com atenção a risco de corrupção num cenário de desastre. O Estado ele tem esse papel articulador, mas a gente tem que tomar um cuidado para não colocar só no Estado a responsabilidade, porque hoje eu vejo muito isso, mas o Estado não fez, e eu falo isso também agora como gestor, eu estou nesse lugar de pensar isso, de assumir o barril na hora que o negócio acontece, de estar no front ali para resolver, estou aqui no SOS Chuvas, estou aqui no Sistema de Prevenção e Resposta a Desastres, pensando lá dentro dos comitês, e às vezes você está lá, mas não necessariamente você tem, por mais que você mapeie os riscos, que o Estado ainda tem que fazer de forma mais robusta, a gente está caminhando nessa direção, por mais que você trate e trabalhe numa perspectiva de mitigar esses riscos, de ter uma preparação operacional, nem sempre a população ela quer estar consciente dos riscos. Ou às vezes, eu via muito isso em Moçambique, né? Às vezes o pessoal naturalizava o risco mesmo, assim, falava, não, já... eu via muito, quando estava chegando o ciclone, não, já vivi isso. A gente supera esse negócio, a gente dá conta disso. O pessoal falando de malária, às vezes, né? Não estou falando nem na perspectiva sanitária da pandemia de Covid no contexto de Moçambique. A gente lida com SIDA, com HIV, aqui com malária, Covid não vai ser nada. Então, você tem esse tipo de questão que é um desafio. Por mais que a gente não está como Estado preparado ainda, tem que melhorar muito. Mas por mais que você esteja, você tem que trazer a população para perto. E às vezes a gente, como Estado, a gente peca também com relação aos alertas. A gente via no caso das barragens. Ninguém alertava para risco de rompimento. Aí rompe. Aí começa. Não, tem que ter sistema de alerta, sei lá o quê. Aí vira Barão de Cocais. Então, assim, a iminência do desastre, a gente começa a aprender que a iminência do desastre por si só já é um. Porque o que está acontecendo lá? Eu não sei o que está acontecendo lá em Barão. A sirene está tocando muito? Eu penso na perspectiva de não trabalhar adequadamente com a comunicação do risco. Você simplesmente comunica o risco. Eu lembro que no início, bem lá depois do rompimento, aconteceu isso. De vários momentos a sirene está sendo disparada. E aí não acontece, o pessoal acorda de madrugada, não consegue dormir, você cai numa situação de depressão, você suicida. Grandes então, evacuações assim, também, né? Grandes evacuações. Grande parte assim, da cidade, muitos bairros, e aí? O que faz com essas pessoas? As pessoas não podem nunca mais voltar para casa, né? Como é que... Mas é uma situação também, gente, que tem que entender que ninguém sabe. Se vem uma pessoa e vem aqui ficar falando que sabe muito bem o que fazer, eu dou 50 passos para trás e falo, calma lá, velho. Que isso não é uma questão trivial. Ninguém sabe muito bem o que fazer. A gente tem que ter humildade também, seja Estado, sociedade civil, fala, a gente está aprendendo, velho. A gente está entendendo. E eu acho também que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente pensa, porque não tem uma cultura, eu também sempre tomo muito cuidado com isso, a gente não tem tecnologias para dar conta de eventos climáticos extremos. Eu acho que as nossas tecnologias estão ficando obsoletas. Às vezes é uma questão do que a gente pensou para resistir à chuva, ao sol, à ventania, ao sei lá o quê, não está servindo mais. A gente tem que repensar isso. Porque nossas casas terem teto é para resistir à chuva, assim, a laje, essas coisas. Não é do nada, não. É pensando numa resiliência climática. Só que o que a gente acumulou até agora, na condição de cidade, está sendo suficiente? Sim ou não? Acho que não. A gente tem que repensar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma postura mais humilde nesse processo, entender, e uma postura mais integradora. É uma temática que exige integração intergovernamental, temática, Estado, sociedade civil, empresa. Se a gente ficar apontando o dedo demais e se considerando demais doutores da lei no assunto desastres, a gente não consegue chegar a algum lugar efetivo. Então, assim, acho que a integração ela só vai acontecer quando a gente, vamos baixar a bola, vamos colocar aqui como pessoas que estão querendo aprender, entender como é que age com barragem de fato. Né? E aí o Estado também tem que ter a humildade de reconhecer, a gente errou, a gente não está mapeando o risco direito e tal. E eu acho que quando a gente criar esse cenário, esse contexto, aí a gente vai poder colocar uma noção de governança na mesa.
Alguém mencionou aqui o caso de Petrópolis. A nossa lei lá a Compidex, a discussão de defesa civil nacional, ela vem depois disso. Eu tive lá depois que aconteceu tudo aquilo, impressionante. Impressionante, o cenário assim, de destruição, uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Foi aquilo ali em 2000, e Santa Catarina também no ciclone, em 2012. Tanto que na parceria que a gente fez com os japoneses, da JICA, para poder implementar isso, os lugares que foram escolhidos foram Rio de Janeiro e Santa Catarina. Acho que foi Nova Friburgo, eu esqueci o município de Santa Catarina que foi eleito para a estruturação disso. Mas a discussão também ela é muito recente, né, de pensar uma governança, a responsabilidade de cada ente, a responsabilidade de cada política nessa história. Eu acho que quando a gente tiver essa humildade, a gente pode colocar a discussão de governança na mesa. E aí, de fato, pensar uma política nacional de prevenção e resposta a desastres. A gente está tentando fazer isso em Minas aqui agora, né, um exercício piloto com a parceria com a Amazon, mas para tentar, acho que Minas pode, inclusive, se colocar como protagonista nesse debate nacional, porque a gente tem casos aqui que ninguém vivenciou, de rompimento de barragem, de chuva, de seca, Minas Gerais, ela tem tudo, só não tem o ciclone de Santa Catarina, mas daqui a pouco vai estar aparecendo ele aí, no meio do horizonte. Então, assim, a minha fala em relação a isso vai nessa direção, e eu tenho um último ponto, que a Ana coloca, e Patrícia e Natália também reiteram, que é essa coisa da repetição. Às vezes você está numa unidade operacional no Estado, né, que você tem que pensar política educacional, aí você já tem prerrogativas assentadas, então você está na assistência social, você tem que pensar serviços tipificados, garantir lá proteção básica, proteção especial, e às vezes você não tem tempo para pensar, e não tem arenas intersetoriais para pensar em soluções criativas para novos problemas. Então, a gente tem que criar essas arenas também, né? Seja um laboratório de inovação e dados, vai ser esse lugar? Não sei. Mas a gente tem que conseguir criar um espaço que não seja tomado por esse cotidiano, que de fato é necessário ser operado, e as pessoas consigam criar soluções integradas para responder esse cenário que a gente está vivenciando. Mas a gente tem que deixar, mais do que pessoas sensibilizadas, eu concordo, Patrícia, pessoas dedicadas a pensar isso. Porque senão vai acontecer o que a Ana falou, a biblioteca sendo perdida de novo, porque a pessoa é tomada pelo cotidiano na administração pública. Então, assim, não é que o pessoal é ruim, tá lá, querendo, é porque às vezes não dá tempo, né? Desastre é um trem muito gigante, gente. Eu vi lá, vem um ciclone e alaga uma área igual metade de Portugal, em Moçambique. E aí, do nada você tem uma demanda infinita que você nunca vai responder a ela. Né? Então, é uma coisa muito grande. E quando a gente não dedica prevenção e mitigação, se você quiser só responder, geralmente a demanda é infinita, sabe? Então, fecho aqui minha fala. É difícil prevenir o que você nem sabe, né? Então, conhecer os cenários ainda está sendo um desafio nosso. A gente ainda nem sabe direito os cenários, né? Então, fica mais desafiador. Acho que a gente chegou, né, um pouquinho mais de uma hora aí de conversa, assim, então acho que vou encaminhar para finalização, assim, estava tentando fazer aqui uma nuvem de palavras para poder mostrar para vocês de maneira mais bonitinha, mas não consegui a tempo. Então, eu vou só falar, assim, algumas palavras que eu coletei durante essa nossa conversa, que foram palavras que ficaram muito marcadas para mim. E aí, chamar vocês, convidar vocês também para falarem outras palavras que eu não tenha conseguido coletar, né? Mas eu acho que ficou muito forte para mim essa questão do impacto multidimensional dos desastres, a questão da justiça climática, em que a gente tem que prestar atenção nessa questão da justiça climática quando a gente está falando desses desastres, a questão do planejamento territorial, que é uma coisa que o Wesley trouxe, né, para além do planejamento que é só urbano, quando a gente está falando muito desses desastres, essas enchentes que a gente vê acontecendo, principalmente no perímetro urbano, mas que para poder a gente conseguir fazer a gestão disso, a gente tem que pensar melhor no planejamento territorial. E as duas últimas palavras dessa fase final aí, que é governança e integração, né? Acho que a gente só vai conseguir fazer isso de uma maneira integrada. Alguém tem mais alguma outra palavra que ficou forte, assim, marcada, que vocês queiram adicionar? Não foi mencionada, mas o sentimento de pertencimento, por o fato de você, Moçambique, a gente fala da África, a gente está falando de países, de civilizações antigas, culturas arraigadas, de coisas muito mais
enraizadas do que o Brasil. O Brasil é um laboratório, o Brasil é tudo. Para mim, o Brasil é o começo, como José Bonifácio, é a nova Grécia, é o novo recomeço da humanidade. Eu vejo, eu me sinto assim. Eu tenho 54 anos, apesar de tudo, eu sempre. Sabe? Quando você chegar na minha idade, eu só escutei isso tanto, gente. E você vai ver, como eu falo, você está me jogando na praga? Não, eu não tiro isso. Eu tenho um filho, eu fui mãe tardia, tenho um filho, eu falo, não deixe, eu falo para os amigos, nunca, não aceitem. A gente tem a oportunidade de mudar o tempo inteiro, não é sempre assim e não vai ser. Tanto que por uma frase, o importante é levar vantagem em tudo, certo? Vocês não tinham nascido ainda, mas a gente chamava de Lei de Gerson. Isso pegou no Rio de Janeiro, isso pegou no Brasil, então tudo era levar vantagem, e aquilo também pegava legal com o pessoal da ditadura, todo mundo ficava, né, o importante é levar, e a gente carregou isso por muitos anos, e foi uma cultura que foi criada, não foi uma cultura que já tinha na gente, entende? Então, assim, tudo é mutável, se a gente está vivo, se a gente pode fazer, a gente pode mudar, e ainda mais no Brasil, então o que está nos faltando é sentimento de pertencimento, de uma coisa e de uma responsabilidade para a gente se fechar. A primeira palavra para mim é pertencimento, que estava assim, se pertencer a este lugar, nós pertencemos a isso, estamos todos no mesmo barco. Acho que fechamos? Ou abrimos, Você né, quer na falar? verdade. O trem não dá Abrimos. para abrimos a conversa aí. Você Se coloca à quer, disposição, pessoal. Nossa, esse debate ele tem muita coisa para conversar. Acho que aí na direção, concordando, é o início de um debate mais sistematizado no Brasil, desastres vinculando políticas públicas. Eu acho que essas arenas aqui são fundamentais. E a gente tem que traduzir esse debate também, tem que popularizar mais ele, tem que colocar ele mais nas ruas, circular nos grandes veículos, né? No domingo à tarde da televisão brasileira, esse negócio tem que circular. Então, muito legal essa iniciativa, acho que essas coisas começam assim, e parabenizar o grupo de vocês, poxa, eu sou fã e contem comigo ainda que eu puder contribuir. Obrigada demais, Wesley. Valeu, gente. Todo mundo que esteve Obrigada. presente aí. Obrigada. Tchau. Nath, não deixa de me dar passar, escreve aí o negócio dos projetos da Ana, você pode me passar Você rapidinho? tem aí Você está no Fala. grupo dos desastres? Não. Encontro temático? Você está no grupo do WhatsApp? Eu estou no grupo do WhatsApp, você coloca lá? Chama encontro temático? Encontro temático, pode ser. Tá. Ou o CPR, ou, tá joia, ou do Climate Project também tem, tá bom? Pode colocar lá. Até amanhã eu vou pôr lá. Tá, põe, por favor. Eu pus aí no chat, eu coloquei um link de um vídeo de um treinamento sobre PSA que teve ontem, oferecido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Tá joia, já estou abrindo aqui. Então, mas se você puder colocar lá para a gente, porque aí eu vou dar uma olhada para ver. Esse vídeo que eu estou compartilhando é mais a questão técnica de pagamento de serviço ambiental, sabe? Uhum. Mas esse PSA, ele é um projeto muito legal de pagamento de serviço ambiental através de produtor de água. Por quê? Você pode fazer vários tipos de ligação financeira, por exemplo. Tem projeto aqui em Minas que é o SAI, a Companhia de Tratamento de Água que está pagando os produtores rurais. Tem cidade de Minas que é a Ambev que está pagando. Tem cidade de Minas que é o dinheiro que vem de multas ambientais. Nath, aqui tenho certeza que aqui em Alto Caparaó o pessoal não sabe de absolutamente nada. E é o que eu estava falando, que é isso, essa questão exatamente, sabe, aqui parece que eu estou na Brumas de Avalon, o negócio eu estou assim, eu estou impressionada, esperava mais desenvolvimento, assim, até mesmo Minas, né, Minas, eu já passei por vários estados do Brasil, já morei na Amazônia e tal, na fronteira, fiz trabalho na fronteira e tudo. Legal. E aí eu vejo aqui que assim, é como se eu estivesse na fronteira da Amazônia, praticamente. Entendi, sabe? parece... eu dou as ordens, viu? Se quiser marcar um treinamento, alguma coisa sobre esse assunto, indicação de responsáveis por esse programa na ANA.
Sim, porque aí levar isso para a prefeitura, porque apesar do pessoal falar assim, que eu também já percebi que o pessoal fala assim, você vai falar com o prefeito, ela não vai fazendo. E eu vejo que existe exatamente, porque eu já convivi com essas pessoas, entendeu? Eu cresci no meio delas, Sim. desse poder, entendeu? Dessa coisa de, não mexe com isso, não vai dar certo, não quer que nada não. mude. Isso me deixa louca, porque eu já me falo, não. Eu falo, mas eu aprendi, eu não sei, lógico que eu não fico desse jeito, eu falo, é verdade. Uhum. É simples, assim, o negócio faz um diagnóstico das propriedades rurais, quanto que vale mais ou menos o terreno deles, porque você paga o tanto de área que eles estão preservando, você paga o espaço que ele deixou fazer uma barragem. Esse é o pagamento por serviço ambiental, né? Você paga pela a nascente que ele cercou o entorno. Essa é uma questão seríssima. É muito legal isso, e tem vários caminhos para o projeto acontecer, não é um caminho fixo, sabe? Depende, por exemplo, se tem alguma indústria aí. Todas essas questões podem. Então, isso exatamente, tudo aqui é um lugar, como eu acredito que exatamente por ser um lugar mais alto, um ponto mais alto, e a responsabilidade tem que ser levada muito a sério, essa questão da água, né, tem a contaminação por agrotóxico, que tem, sabe, então você pode realmente tem uma parte que você pode transformar em agrofloresta, mas aí teria que ter essa compensação para o cara poder falar, mas eu vou fazer isso, mas eu vou... Não, você vai continuar fazendo café, mas você vai fazendo essa